Então, eu vou ler ah, essa nota, que é uma nota a uma proposição em que Proclo diz: os deuses conhecem tudo de uma maneira conforme a si mesmos. Então, eles conhecem as coisas com partes de maneira impartível, as coisas mutáveis de maneira imutável, as coisas contingentes de modo necessário, as coisas indefinidas de modo definido, né? E Ahm, então, isso é uma proposição com muito interesse intrínseco, mas aqui eu estou me preocupando em responder a uma objeção de Dodds. Dodds objeta que as características do conhecimento divino aqui elencadas, impartível, imutável, necessário e definido, estão todas compartilhadas pelo conhecimento providente, de maneira que a teoria aqui proposta seria outra. Ou seja, há uma distinção básica para Proclo entre unidades, que a gente viu que são si mesmos, e outras coisas que são as providências, os knowings, né? Que eu expliquei que toda novidade do neoplatonismo em relação ao platonismo imediatamente anterior era dizer que há algo mais que o nous, que é a unidade simples, há esse si mesmo, que ele transcende o conhecimento eterno e ordenador e criador, né? Ele transcende a providência, né? Por quê? Porque a providência ela tem uma multiplicidade intrínseca, então ela é subordinada à unidade enquanto tal. Porém, é verdade que essa providência é chamada de impartível, e imutável, e necessária e definida. Ou seja, o conhecimento dela é desse tipo. Então, essa proposição não explicou o que é o conhecimento divino, na realidade. E, como eu disse, dentro dos elementos, essa objeção é válida. Como vimos, Proclo nem mesmo está autorizado a ter uma teoria muito robusta do conhecimento divino. Isso porque ele, em alguns lugares dos elementos, diz que o nous, a providência, é o conhecimento primário. Ou seja, anterior ao nous, no domínio da unidade e das unidades divinas, não há ainda conhecimento, né? Eles não são sujeitos de conhecimento, esses deuses. Apenas no sentido, vamos dizer, emprestado. Como quando dizemos que, sei lá, uma alma, ela pode sofrer influência de corpos. Ela só pode sofrer influência de corpos porque ela está dando vida a um corpo. E daí, por intermédio desse corpo, daí pode dizer, sim, essa alma é afetada por corpos. Da mesma maneira, essa é a única maneira que você pode dizer em prol que as unidades divinas conhecem. Elas não conhecem por si, elas conhecem porque elas são fundamentos de providências, tá? Porém, daí eu vou adicionar, não, mas tem um jeito de explicar isso. Tem um jeito de explicar o que é conhecimento divino que apela justamente para o passagem que a gente viu no começo dessa aula sobre o si mesmo e o eu humano. Então eu escrevi. Se nos voltarmos, porém, para seus escritos sobre a caridade dos deuses, eu estou referindo ao que se chama as tria opúscula, né? E seu comentário ao Parmênides de Platão, encontramos uma teoria mais robusta. Nesse último, após apresentar o princípio que o conhecedor conhece segundo a sua própria natureza, Proclo propõe uma analogia na alma para o conhecimento divino. A faculdade na alma, que é análoga aos deuses, seu conhecimento, é justamente a unidade da alma, a qual é responsável por unir todas as atividades potentes da alma em torno de um único eu, dizendo em cada momento eu e eu faço. Isso é justamente a passagem que a gente leu antes. Essa faculdade de acompanhar todas as atividades da alma, tanto as cognitivas quanto as conativas, conhecendo-as, distinguindo-as e reunindo-as em torno de um eu simples. Essa unidade da alma, como a potência da alma responsável pela sua unidade, é a incorporação na alma da unidade em si, uma incorporação imperfeita, que está sentada na alma, enquanto os deuses, como tais, são as incorporações perfeitas em si da unidade. Foi o que a gente viu antes, a gente viu as proposições por trás disso, né? Cada Deus é uma unidade perfeita em si, e nós somos unidades imperfeitas em si. Cada Deus é então um eu, ou um si mesmo, usando o vocabulário de Guénon.
que não é a potência de outra coisa, que não é um ser que tem uma essência a qual precisa corresponder, mas um eu autônomo, soberano, poderíamos adicionar. É nesse sentido forte que devemos entender a proposição 117, que faz de todo Deus um padrão de medida para os seres, como Protágoras tinha feito para o ser humano. Protágoras tinha feito de cada pessoa um centro subjetivo que determinava verdadeiro e falso. Mas para Próclo, essa é a função dos deuses, cada um uma perspectiva egóica distinta. É preciso observar, no entanto, as seguintes distinções adicionais entre o eu humano e os deuses. Então, aqui eu avancei até onde eu expliquei nessa aula, mas com mais passos, que cada Deus ele é um si mesmo. E podemos até pensar nele como, e como tem essa proposição 117, que cada Deus é uma medida para os seres, pensar que ele é uma medida realmente nesse sentido que Protágoras dizia que o ser humano é a medida de todas as coisas, né? Então, cada Deus é a medida de todas as coisas, ele é um si mesmo transcendente, independente das coisas, que ele não se subordina a uma essência, mas ele é a fonte das essências. Mas daí eu observo algumas distinções entre o eu humano e os deuses. Primeiro, o eu humano é uma potência da alma, cuja principal atividade é viver e dar a vida. Os deuses são unidades, cuja principal unidade é conferir unidade às coisas. Mas então os deuses unificam as coisas, reunindo-as a si próprios. Assim parece que a teoria do conhecimento divino de Proclo diz que os deuses tudo conhecem, porque tudo lhes pertence. Assim como nós conhecemos as coisas que nós fazemos por sermos os autores delas. Ou seja, ele, né, em nós, a unidade é só uma potência, essa potência que reúne tudo que a gente faz, em torno de um eu. Mas a gente faz outras coisas, né? A gente fica dando vida, né? E é por isso também que a gente pode perder essa unidade, fazer a escolha da vida errada. A gente pode também, escolhendo uma vida errada, escolher uma vida errada e cheio de vícios, né? E daí a gente tá, sabe, tendo arroubos de paixão e nos esquecendo dos nossos compromissos e esse tipo de coisa, né? Então, para nós, a unidade, ela tem um campo restrito. Claro, a virtude consiste em tornar a unidade cada vez mais presente e central na nossa vida. Porém, quanto almas, nós fazemos outras coisas. Mas para os deuses, a unidade é tudo que eles fazem. Eles são unidades, eles conferem unidade. Ou seja, essa atividade de eu sou, de unir tudo em torno de um eu, é justamente tudo que os deuses fazem. Então, quando os deuses reúnem tantas coisas em torno de seu eu, não é como no nosso caso, que a gente está fazendo algo que diz respeito a só a gente, quando a gente se une e busca a unidade pessoal. Os deuses, eles estão reunindo isso em. ah, como eu vou dizer isso? Eles estão, ao reunir tudo em torno de sua unidade pessoal, eles estão efetivamente agindo sobre as coisas e as unindo, né? E nesse sentido que eu digo que os deuses tudo conhecem porque tudo lhes pertence. Assim como nós conhecemos as coisas que fazemos por sermos os atores delas. Ou seja, isso dos deuses serem, de próprio dizer, não, a gente entende conhecimento divino olhando para o eu humano, ele está dizendo, os deuses não conhecem as outras coisas como distintos deles, mas como sendo eles mesmos agindo, né? Então, por exemplo, Dionísio conhece o vinho porque ele diz: Eu sou o vinho. Né? É assim que os deuses conhecem as coisas. É se identificando com tudo isso, se manifestando em tudo isso, produzindo tudo isso como a expressão de seu si mesmo. Segundo, o eu humano se distingue como um ser entre vários, com seres superiores e inferiores a ele. Os deuses, por sua vez, não parecem conhecer nada fora de si, mas conhecem tudo em si. Não há limites para seu ego, que absorve o outro, nem mesmo os outros deuses, pois todos estão em todos, né? Isso é um ponto que eu voltarei mais adiante para comentar essa questão da não dualidade. Mas então, para Próclo, os deuses, eles contêm-se todas as outras coisas, mesmo todos os outros deuses, pois todos os deuses estão em cada deus, né?
E dessa maneira, não há dualidade nesse conhecimento, porque só há conhecimento de si enquanto si, né? Eu explico isso um pouco mais no que segue. Contra esse pano de fundo, qual seria a distinção aqui entre esse conhecimento divino e o conhecimento da providência, para responder a Dodds? No lema 20.3, Proclo afirma que a providência não pode ser a origem primária, porque ela contém assim uma dualidade entre duração e atividade. O conhecimento da providência é uma epifania emanada por ela, uma epifania reflexiva que revela a própria providência, mas que em todo caso se distingue da providência, assim como a imagem luminosa do Sol se distingue do Sol. Então é isso que é a dualidade básica do conhecimento. Mesmo quando você diz, não, a providência, o núcleo, ele conhece a si mesmo, há uma distinção entre o que é conhecido e o fato de conhecido, a atividade de conhecer, né? Então, há aqui uma diferença entre o Sol e a imagem luminosa do Sol. Essa distinção entre duração e atividade, isso faz com que a providência tenha uma dualidade básica, ele não pode ser a origem primária de todas as coisas, porque a origem primária precisa ser simples. Como o conhecimento dos deuses não é assim. O conhecimento dos deuses acima não é uma atividade adicional para além de sua unidade. É apenas a posse de todas as coisas por essa unidade como coisas suas. Sim, não há aqui um conhecimento no sentido estrito, pois não há um objeto e uma atividade de conhecimento. Não há nenhuma atividade que apreende um objeto, como na percepção. Na percepção, eu vejo algo e daí eu conheço essa coisa. Nem o conhecimento que emana de um objeto, como na epifania. Numa epifania, eu tenho a realidade em mim, e daí eu tenho ela é ativada, ela se faz presente, né? De repente eu entendo, né? Então aqui o objeto emana o conhecimento dele mesmo. Mas há apenas um Deus, ao qual todas as coisas pertencem. Sim, para além dos atributos mencionados na proposição e que o conhecimento divino compartilha com a providência, impartível, imutável, necessário e definido, podemos dizer que esse conhecimento é unitivo no jargão procliano, ou talvez em palavras mais próximas a nós, que ele é pessoal e íntimo, né? Então, cada Deus conhece as outras coisas, não como coisas distintas, e nem mesmo esse conhecimento é exercer uma atividade para além de ser a unidade que ele é, né? Simplesmente sendo o que ele é como se fosse um centro gravitacional ou Vicente Ferro da Silva diria um foco fascinante que gira e que puxa tudo para ele mesmo, né? E em sendo isso, ou também outro jeito de dizer isso é que ele é uma medida para todas as coisas, ele conhece tudo, né? Ele conhece tudo. Esse é o tipo de coisa porque ele se identifica como eu sou isso, né? Então, dessa maneira, nós podemos dizer que há um conhecimento divino e que ahm, os deuses proclianos, eles são o verdadeiro si mesmo, né? Com isso, eu passo a nossa conclusão. Então, o, como eu disse, o si mesmo é a unidade divina de uma corrente. Essa unidade divina, esse Deus, ele conhece todas as coisas por simplesmente possuí-las enquanto um si, enquanto um centro metafísico, uma origem primária. E há em Proclo sempre uma distinção entre uma unidade primária e uma alma transmigratória. Isso nunca vai ser abolida, nunca vamos deixar de sermos almas transmigratórias. Porém, almas transmigratórias, por definição, de vez em quando acompanham seus deuses. Elas podem se tornar um instrumento de seu Deus. Então, eu sou um eu e meu Deus é um eu. Porém, ele é um verdadeiro, é um si mesmo. Meu si mesmo é apenas uma imagem dele. Então eu posso ter essa relação de eu e tu, um em frente do outro. Porém, mais que isso, eu posso me adequar a ele, eu posso me purificar das minhas escolhas erradas, dos meus vícios, no sentido de oposto à virtude, das minhas impotências da alma, das minhas impotências vitais. E eu posso me lavar dessa falta de poder
eu posso unificar a minha vida em torno da minha essência, então eu posso abdicar dos excessos, eu posso me concentrar na minha existência imortal, na minha vida imortal, então eu não me preocupo com as coisas mortais. E mais ainda, eu descubro por meio da reflexão e do ritual exatamente qual é o Deus ao qual eu pertenço, e eu daí sintetizo ainda mais a minha vida em torno desse núcleo. E daí, por fim, eu me torno como se fosse um mero instrumento na mão do próprio Deus. Nesse momento, há uma só atividade, né? Isso é algo simplesmente da teoria aristotélica da mudança. Quando alguém usa um instrumento, por exemplo, quando alguém escreve, né, com uma caneta, há uma atividade entre o agente e o instrumento, né? Então, isso é o que pode, isso é a união com o Deus. Se torna uma mesma atividade, é ele que está agindo. Nesse momento pode até ser que a pessoa diga eu sou Apolo, né? Ou algo assim. Porém, sempre há uma distinção entre o instrumento e o agente. Isso nunca vai ser abolido, né? Porque o instrumento ele tem um papel a cumprir. Se isso fosse abolido, isso seria destruir parte da harmonia perfeita do mundo, que é o único mundo existe e é o melhor mundo possível, sabe? Sem comprometer aí com a teoria leibniziana de mundos possíveis, mas apenas dizendo que a perfeição do mundo exige que o, o instrumento nunca possa ser abolido, né? Agora, de novo, eu não sei se Guénon realmente acha que há uma extinção literal nesse sentido. Eu não estou atribuindo ele a isso. Se não, até melhor para mim, porque a analogia entre os dois pensadores fica ainda melhor. Mas eu apenas estou explicando como mesmo metáforas de extinção poderiam ser usadas dentro de uma metafísica procliana, porque existe esse tipo de realização metafísica, em que nós entramos num estado em que só há um agente. Tá? E nós temos no neoplatonismo alguém que fala desse jeito, que é o próprio Plotino, né? Plotino que falava que parte de sua alma ficava lá, no inteligível, sempre contemplando, né? Que 4 vezes durante sua vida teria experimentado algo que seria uma espécie de união com a unidade enquanto tal, né? Ele para e um, Proclo explicava porque Plotino dizia essas coisas estranhas sobre a alma, como, por exemplo, tinha uma parte de sua alma que sempre estava com os deuses e tal, dizendo, não, é porque Plotino é justamente esse tipo de pessoa que ele não errou na escolha de vida dele. Ele escolheu justamente como daimon, como espírito protetor, o espírito que unia a seu Deus. E isso quer dizer, então, que efetivamente esse espírito dele era a parte dele que subsistia lá em cima, né? Isso é o que explica isso. Então ele estava como se fosse ligado na corrente sempre, e por isso que ele falava desse modo ahm, fluido, em que as distinções entre alma e intelecto, e até mesmo a unidade, pareciam poder se esvair, né? Tem uma passagem de Plotino em que ele diz vai ser um daimon? A pessoa que viver como um daimon. Quem vai ser um deus? A pessoa que viver como um deus, né? E então ele tem umas afirmações desse tipo. E isso cabia na metafísica de Proclo também. E eu acho que o, a metafísica de Guénon, assim, se Guénon era realizado ou não, isso eu não sei, mas ele é um tipo, ah, é algo assim, ele está descrevendo as mesmas coisas que Proclo descreve, mas ele está vendo ele a partir do si mesmo, né? A partir dos deuses. E aqui é que entramos na última questão, que é justamente a não dualidade, né? Então, parece haver um conflito, ou pelo menos uma tensão, entre a não dualidade, que como Guénon descreve o seu primeiro princípio, e o politeísmo de Proclo. Porque, por um lado, porque parece que não dualidade seria um jeito de ser absolutamente monista, dizer que nem há só uma coisa, né? E se esse for o caso, de fato, assim,
parece que as religiões tradicionais que ahm, ah, para, para as quais que não mais apela, né? Ele apela para o Islã, para a Cabala. E também tem uma parte importante de hinduísmo, de Advaita Vedanta, mas justamente essa interpretação super monista do hinduísmo, isso sugere que não cabe politeísmo aqui, não cabe vários si mesmos. Porém, ele também descreve essa não dualidade como além da multiplicidade e além da unidade. Se isso for levado a sério, né, daí é bem capaz que haja aqui um acordo com Proclo também. Porque Proclo vai enfatizar tanto a multiplicidade, mas também ele vai enfatizar muito seriamente a unidade dos si mesmos, das unidades divinas, né? Ele vai falar que todas estão em todas, que embora cada uma delas tenha uma individualidade maior que todos os seres, a união deles é incomparável, com tudo que tem entre os seres, né, também. E tem passagens, né, que parecem que dizer que cada unidade divina é a unidade simplesmente, né? Então, ahn, a questão aqui sobre se há uma tensão com respeito à não dualidade, eu vou deixar em aberto, eu quero voltar a isso em lives, em palestras futuras, mas isso aqui é algo a ser investigado, né? Mas com isso eu chego à conclusão, então o ser total é a corrente divina, o si mesmo é o Deus. Podemos ver aqui então uma certa convergência, ou pelo menos uma analogia entre as metafísicas guinonianas e proclianas. E eu quero explorar ainda um pouco mais essas analogias antes de voltar para aquelas minhas hipóteses críticas que eu expus no começo. E também algumas divergências metafísicas, como sobre a reencarnação. Tá? Então, é isso. Muito obrigado e eu espero que isso. E eu tô, olha, como eu disse, eu estou estudando obra de Guénon agora. Se eu errei alguma interpretação, eu aceito correção. Eu quero aprender isso direito. Eu estou fazendo isso para começar realmente uma conversa. E eu acho que é uma conversa importante a ser tida. E é isso. Eu espero que isso tenha agradado os gregos e a troianos, tá? É isso. Obrigado.